Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, deste dia 16 de maio de 2022. Nosso programa de número 993. Agradecendo a vocês que já estão por aqui conosco, pedindo que compartilhem, né, que esparramem por aí o link do nosso canal. Mande para todo mundo, convide o pessoal para nos assistir, porque na nossa pauta de hoje, né, nós temos como destaque: Bolsonaro reconhece, vivíamos melhor no tempo dele. Dele é Lula, né? Bolsonaro reconhecendo que no tempo do Lula era melhor. Vamos falar sobre isso daqui. Bom, vamos falar da crise da direita, da direita da terceira via e dos setores que tentam ajudar a terceira via, que tentam ajudar os golpistas, que dão credibilidade, né, a um dos pilares do golpe, um dos principais pilares do golpe no Brasil, que foi e continua sendo o judiciário, né? Tem organizações que ajudaram a destruir o movimento Fora Bolsonaro, queria chamar a atenção, ajudaram a destruir o movimento Fora Bolsonaro, e agora querem santificar, colocar no altar Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, a Santa Urna Eletrônica, né, o Santo Tribunal Superior Eleitoral, o STF e por aí vai. E são os mesmos, vocês vão ver aqui, que tiveram na linha de frente da destruição do movimento Fora Bolsonaro, da paralisação dos atos que quase levaram à queda do governo. Bom, destaque no noticiário internacional, o presidente da Turquia, Erdogan, dizendo que pode vetar uma possível pedido de ingresso da Finlândia e da Suíça na OTAN, né? E nós vamos mostrar aqui também um destaque muito importante do nosso programa, que é o diário, né, dos nossos enviados especial à região da Rússia, da Ucrânia, e que agora estão, desde o final da semana, estão em Lugansk, né? Então você vai ver, direto de Lugansk, o nosso diário da Causa Operária TV, com o nosso enviados especiais, aí, com o companheiro Eduardo Vasco, notícias aí colhidas, o trabalho de imprensa realizado por ele e pelo companheiro Rafael Dantas, que estão lá em Lugansk, na região da guerra, na República Popular de Lugansk. Então fique por aí para você acompanhar conosco as últimas principais notícias do dia de hoje, aqui no Brasil e no mundo. E conosco aqui para apresentar e comentar essas notícias, no dia de hoje, o companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. É isso aí, vamos curtir e compartilhar o vídeo. Você, Toninho. Beleza, então vamos para a nossa pauta, né? A gente chegou mais tarde aqui por conta de reuniões e compromissos importantes. Nossa TV, uma TV militante, né? Feita com a sua ajuda, com a sua colaboração, e por isso mesmo a gente quer pedir que vocês sigam aí o bom exemplo que já é dado aqui nesse momento da nossa transmissão, dentre outros, né, mas pelo companheiro Jesus Era Humano. Jesus está entre nós e já mandou aí a sua contribuição. E, da mesma maneira, Revolução Popular no Brasil. Nós temos do nosso lado, então, Jesus e Revolução. Então, são duas coisas importantes para a gente. E as contribuições. Contribuindo com a gente também a Edna Costa, muito obrigado, a companheira Edna, e o Carlos Nishimiya. Então, mande aí a sua contribuição, contribua para a caixinha da Causa Operária TV, ajude a fortalecer essa imprensa independente, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, vamos para a nossa pauta, então, companheiro Tiago, e eu vou rolar a bola para você, que os Correios, né, a empresa ameaçada que está na fila da privatização aí da direita, né, junto com toda a direita, junto com o governo Bolsonaro, que já teve a sua privatização aprovada pela Câmara dos Deputados, né? A situação está aí aguardando tramitação no Senado Federal, mas o Correio anunciaram um lucro recorde, né? Nós falamos aqui, e agora tem um pagamento, uma parte dos dividendos desse lucro, que vão parar nos cofres da União, mostrando, inclusive, que os Correios é uma fonte de lucro para o governo. Quem vai contar para vocês mais detalhes é o próprio companheiro Tiago. Vai lá.
É isso mesmo, Toninho. A gente vê aí os Correios, né, que tá, conforme você disse, né, tá na fila aí de ser privatizado, né, teve um lucro aí em 2021 de 3,7 bilhões, né, então uma empresa, né, que tem know-how no que faz, né, tem lucro, né, não é deficitária, né, que geralmente é o argumento utilizado aí para encaminhar as privatizações, não é o caso, né, teve esse recorde no ano passado e na última sexta-feira, dia 13, né, pagou aí 260 milhões aí, né, em dividendos, né, passou a Secretaria do Tesouro Nacional, um repasse que não acontecia em 8 anos, né, mas que zerou aí toda a dívida que tinha, né. E aí a gente vê, né, essa empresa, né, em vias de ser privatizada, quem vai perder com certeza é a população brasileira, né, com a precarização dos serviços, né, com o corte aí de uma série de setores, né, a própria categoria vai ser muito atacada, né, provavelmente aí você vai ter pelo menos metade do quadro demitido, né, a gente viu que o acordo que é proposto é um acordo que não garante nada, não tem nenhuma garantia para o trabalhador, né, eles vão ser demitidos com certeza, é uma categoria, né, que tá sendo atacada desde sempre, né? A gente viu aí uma série de cláusulas dos acordos coletivos aí serem destruídas, né? Chancelada aí pelo TST, né? E que na pandemia aí muitos perderam suas vidas, né? Que não pararam nunca de trabalhar, né? Sem os equipamentos aí de segurança, né? Então vem acontecendo aí consecutivas derrotas, né, por conta, né, dessa direção, né, que o sindicato dos Correios tem, né, que é uma direção aí bastante pelega, né. O que é necessário é chamar esses trabalhadores, né, a defender o Correio 100% público, não deixar ser entregue aí para uma Magalu ou para essas empresas como a Amazon aí, que a denúncia nos Estados Unidos que o cidadão aí é obrigado a trabalhar, né, ter que urinar em garrafas PET, né, para poder dar conta de fazer todas as entregas, né? Então, ia aumentar ainda mais aí o número de trabalhadores uberizados aí sem qualquer direito, sem qualquer segurança aí. É isso, Toninho. Ok. E lembrando que a situação, para fazer frente a essa situação, como destacou aí o companheiro Tiago, é necessário construir comitês de luta, né? Comitês de luta que se coloquem contra a privatização dos Correios, pela vitória da esquerda, dos trabalhadores, né? Pela vitória de Lula nas eleições, como parte dessa luta, né? Para impor uma derrota à direita. Né? A situação de crise de escravidão nos Correios é tão grande que o Ministério Público de Ribeirão Preto, depois de ter constatado irregularidade no censo de distribuições, pediu à Justiça, e houve uma decisão favorável da Justiça de Ribeirão Preto, que determinou que a ECT, né, a Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, fique proibida de contratar terceirizados para exercer as atividades que são atribuídas aos funcionários concursados, né, as chamadas atividades fim dos Correios. Né, a política de dilapidação, de destruição da empresa, que eles estão terceirizando tudo, né, até serviço de carteiro, de OTT, aqueles serviços especializados, né, dos companheiros contratados por meio de concurso no Correio. A empresa parou de fazer concurso já há vários anos, né, vem dilapidando um dos maiores patrimônios da empresa, que é o seu pessoal especializado, né? Vem destruindo as condições de vida e é preciso, né, como destacou o companheiro Tiago, uma mobilização diante dessa situação. Bom, por falar em mobilização, nós vamos mostrar aqui uma mobilização de trabalhadores, né, e que muito nos satisfaz, né? De qualquer maneira, sempre fica satisfeito com ter luta, mas é uma mobilização internacional, né? Mas aí tem uma presença de militantes do núcleo do Partido da Causa Operária, né? Militantes, inclusive, Educadores em Luta, que é a corrente de trabalhadores da educação, agora tem uma presença internacional. Nossos companheiros estiveram participando aí, né, contra as demissões, mobilização
realizada nos Estados Unidos, né? E nós vamos mostrar aqui para vocês. Nós temos um vídeo que tem imagens aí. Hoje os estudantes se mobilizaram contra essas demissões, né? E tem um videozinho na produção. Vamos soltar o vídeo e aí a gente volta já comentando com alguns breves informes que a gente recebeu dos nossos companheiros militantes do Partido da Causa Operária lá nos Estados Unidos, né, que foram chamados aí a participar dessa mobilização e que estavam junto aí com o sindicato, com os estudantes. Mobilização que reuniu aí mais de 2.000 pessoas. Vamos lá. Olá, companheiros. Meu nome é Tatiane da Mota, eu sou militante do Partido da Causa Operária aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou fazendo essa cobertura desse protesto, onde 105 servidores da educação, entre eles 80 professores, foram demitidos das escolas públicas de Malden, e os estudantes se organizaram, os estudantes da maior escola que tem aqui em Malden, que se chama Malden High School, que tem em torno de 2.000 estudantes, se organizaram e resolveram marchar da escola até a prefeitura de Malden em protesto contra as demissões injustas que foram feitas pela superintendente, a responsável pelas escolas públicas de Malden. Novamente, eu falo aqui direto da cidade de Malden, no estado de Massachusetts, onde 105 educadores, entre professores, foram demitidos injustamente, e os estudantes decidiram sair às ruas e mostrar a sua indignação contra essas demissões. A Malden High School é uma escola de ensino médio que comporta mais ou menos 2.000 estudantes. Aí, vocês viram aí imagens exclusivas, né, da nossa correspondente, nossa companheira, ela que inclusive relatou para a gente que participou com 300 educadores que fizeram uma reunião de emergência convocada pelo sindicato, né, onde inclusive nós tivemos a oportunidade, a companheira em nome do PCO e de Educadores em Luta, colocar nossa solidariedade com os professores demitidos, né? E o protesto, o sindicato chamou um protesto para amanhã, às 5h15 da tarde, né, na frente do escritório da Superintendência de Malden. E nós vamos ter mais notícias, então, aí amanhã. Vocês viram, hoje foi um protesto espontâneo feito pelos estudantes, né, que resolveram aí sair às ruas contra as demissões dos professores, né, mostrando que os ataques, né, à educação, ao ensino público aí na cidade de Malden é uma política internacional, né, em meio à crise capitalista, que nos Estados Unidos, nesse momento, é muito aguda, tem muita demissão, tem muito corte de investimentos públicos, né, a gente viu a devastação na área da saúde, a gente pôde presenciar está ocorrendo, né, mas aconteceu intensamente durante a pandemia, né, e essa mobilização dos estudantes, dos professores, é o resultado dessa revolta, dessa insatisfação, né, que tende a sacudir cada vez mais aí, porque a educação, né, como acontece aqui no Brasil, no capitalismo, é uma mercadoria, né, para os capitalistas. Quando você não precisa, joga fora, né, fecha escola, corta verbas, né. No discurso dos políticos é sempre uma prioridade, né, mas nos discursos políticos burgueses é pura demagogia, é pura ilusão, né. Na hora que a crise aperta, né, eles cortam na saúde, cortam na educação, em tudo aquilo que interessa para o povo. Um abraço aos companheiros, né, dos Estados Unidos, de Malden, a nossa solidariedade, e o nosso canal aqui à disposição. Amanhã a gente mostra mais, né, com certeza a nossa companheira vai mostrar mais imagens do protesto de professores que está chamado, com certeza também aí com a participação dos estudantes. Forte abraço, força aí na luta, também nos Estados Unidos, aí, aos companheiros de Educadores em Luta, do sindicato, aos professores demitidos e aos estudantes. Bom, sinais de crise,
né? Nos Estados Unidos, aí, a política de demissão de professores, aqui os professores estão em luta para conseguir que se cumpra a lei do piso, que determina o aumento do salário, do piso salarial dos professores, né? E que os governadores e prefeitos insistem em roubar. Mas tem mais sintomas, né? Em meio à pandemia, se encobriu aí o avanço no Brasil de muitas doenças e nós estamos no meio de uma outra lástima, né, que é a multiplicação dos casos de dengue. O Tiago Pires vai contar para vocês aí o que está acontecendo, quais são os números das últimas semanas. Exatamente, né, Toninho? Quando a gente via aí, né, toda a repercussão da Covid, né, no Brasil, né, que foi aí um verdadeiro genocídio mesmo, né, outras epidemias aconteciam, né, pelo menos umas 3, 4 doenças aí pelo país se alastrava, né, e agora, né, que a repercussão da Covid diminuiu, né, voltou aí a ser destaque, né, as infecções aí, né, a da dengue, né. Foi feito um levantamento, né, do começo do ano até o dia 7 de maio, né, foi constatado, né, um aumento aí de 150%, né, no número de casos em relação ao ano anterior, né, para você ter ideia aí, né, da situação que a gente está enfrentando. Em 3 semanas, foi feita uma medição em 3 semanas, né, que pega uma parte de abril até o 7 de maio, que é a data fim aí do estudo, né, os casos de dengue, eles saltaram de 542 mil casos para 757 mil casos registrados. Para você ver aí, né, o tamanho da crise, né? E esse surto, né, Toninho, ele levou aí a um surto a mortes também, né? Foram registradas 265 mortes, né, em decorrência aí da dengue. E, para nós não é surpresa nenhuma, o campeão de mortes aí na pandemia, quem seria? João Dória. Então, das 265 mortes aí que aconteceram em decorrência aí da dengue, né, o João Dória é responsável por 99, né, desses casos, e também tem o maior número de casos aí, como também teve na pandemia, né, da Covid, tem 185 mil casos de dengue no estado de São Paulo, Toninho. Então, aí mostrando, né, que a gente sabe bem o que provoca, né, o que gera essa situação, que são os cortes, né, na manutenção, né, na prevenção de uma série de coisas, como a gente vê aí também nas enchentes, né, como a gente viu que aconteceu em várias regiões do país, né, enchentes aí que, né, em Minas Gerais, aí no Nordeste, enfim, né, todas esse tipo de tragédia, né, como a gente viu aí, não só desses alagamentos, mas como cai uma ponte, quando queima um museu, né, isso tudo são cortes, né, que são feitos aí, essa política de corte, para entregar mais dinheiro aí para os capitalistas, né, Tony? Então, tá aí, né, à medida que quanto mais recurso aí do país é entregue para os capitalistas, a população vai ficando aí numa situação cada vez mais degradável, né, Tony? Ok. Bom, antes da gente seguir na pauta aqui, eu queria agradecer, mandar um abraço aqui, agradecer a contribuição do companheiro Lúcio Souza. Muito obrigado aí pelo superchat, pelo super sticker, a figurinha simpática, e chamando você a fazer, como o Lúcio, como o Carlos Nishimiya, a Edna Costa, o Revolução Popular, Jesus Era Humano, a contribuir conosco. Né? Mande aí a sua contribuição, a sua caixinha para a Causa Operária TV, ajude a sustentar essa imprensa independente, combativa, revolucionária. Né? Você viu aí que o canal está fechado, o chat, para aquelas pessoas que estão inscritas, mas para se inscrever você não paga nada. Basta você tocar o sininho logo abaixo da tela. Então você quer mandar o seu comentário, mandar o seu boa noite, a sua saudação, participar do papo, né, de alto nível que tem aqui, do pessoal comentando notícias, posições divergentes, críticas também, fique à vontade. Né? Se inscreva aqui, o nosso canal, faz poucos dias a gente passou da marca de 100 mil inscritos,
nós já estamos com 108 mil inscritos. Quer dizer, no próximo dia nós vamos ultrapassar a marca de 110 mil inscritos no canal. Então, toque o sininho abaixo da tela se você está nos acompanhando, né? E se você puder, faça como a Elza agora acabou de fazer, né? A companheira Elza mandando também a sua figurinha simpática, contribuindo aqui com a caixinha da Causa Operária TV. Né? E você fique à vontade para mandar o seu comentário. Se você quiser contribuir, mandar a sua mensagem, mande aqui, a gente lê, divulga, né? E a gente agradece a todos vocês aí pela participação. E se você não é membro do canal, como toda essa galera que está com o nomezinho verde aqui, o Sou Eu, Revolução Popular, a Ana Matos, muita gente aqui que você pode olhar que está com o nomezinho colorido de verde, o Felipe Rosendo, né? Basta você clicar aqui debaixo da tela, o retângulozinho, seja membro, escolher o seu plano de contribuição e contribuir mensalmente com a Causa Operária TV. Tá aí as opções, ó, bronze, prata, ouro, platina, rubi, você escolhe o que melhor cabe no seu bolso e qualquer contribuição que você dá para a gente é muito importante, seu dinheiro é muito bem usado, né, nesse trabalho de cobertura nacional e internacional. Né? Agora nós não só enviamos correspondentes, mas como a militância do PCO, nossos companheiros da Europa, dos Estados Unidos, também atuam aqui mandando notícias para a gente, né, não só para o nosso programa, mas para toda a Causa Operária TV, para a gente divulgar aqui e para você acompanhar uma cobertura independente da burguesia, né, da imprensa capitalista que somente, né, que só deturpa e apresenta as coisas de um ponto de vista dos interesses dos capitalistas. Bom, na nossa pauta agora, a crise da chamada terceira via, né, que é a crise da burguesia brasileira diante do agravamento da crise econômica, as suas máfias políticas, já sinalizando, inclusive, uma divisão, né, que o nosso companheiro Rui Costa Pimenta destacou na análise política da semana no sábado, em que um setor da burguesia já começa a bater as asinhas claramente aí a favor da candidatura do Bolsonaro. Né? Nós destacamos aqui na semana passada, por exemplo, o almoço do Bolsonaro na casa recepcionado aí pelo Paulo Scaff, o ex-presidente da Fiesp, né, envolvendo aí empresários pesos pesados, gente por exemplo, do Grupo Votorantim, né, os bilionários, né, alguns bilionários estavam lá presentes, gente da Gol, da Ambev, né, se reunindo com o Bolsonaro, discutindo aí o apoio à chapa bolsonarista em São Paulo, que tem como candidato ao governo o ex-ministro Tarcísio, e como candidato ao Senado, o Datena, né, aquele apresentador escroque direitista, né, defensor da repressão, né, da política de genocídio da polícia contra a população pobre e negra, né, apoiador do golpe de Estado, e possivelmente como candidato a vice está cogitado o próprio Paulo Scaff, né, quer dizer, um setor importante da burguesia, agente de grana, né, gente de peso da burguesia, né, se bandeando aí para apoiar a alternativa bolsonarista diante da crise, até agora o fracasso da chamada terceira via. Bom, e essa situação está aprofundando a crise na terceira via. Bom, no dia de hoje, rapidamente como destaque dessa situação, o Dória, né, dizendo através até dos seus advogados que vai manter a candidatura, mesmo se for contra uma decisão do PSDB. Né? Quer dizer, o negócio chegou a tal ponto que o Dória, inclusive, está denunciando que tem um golpe. E, num certo sentido, é um golpe mesmo. Né? Ele ganhou na disputa golpista, né, da ala golpista do Dória contra a ala golpista que apoiava a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. O Dória levou a melhor, porque de máfia, né, nesse momento o Dória está mais robusto, né, tinha sob seu controle a máquina do estado de São Paulo. Bom, e agora a outra ala, né, que o Dória não cresce nas pesquisas, chega no máximo aí a 3%, está tentando aí se bandear com a possibilidade, inclusive, de apoiar a candidatura da Simone Tebet. Vocês têm aí o Dória, a Simone Tebet e o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, na imagem, e o Dória abriu bateria, dizendo que o PSDB, o Bruno Araújo, está agindo de uma maneira, dando um golpe. Bom, a Simone Tebet, que é a pré-candidata do PSDB, né, procura tirar proveito da situação. O Aécio,
né? Todo mundo lembra aí, o Aécio, né, saiu aí da catacumba dizendo que a candidatura do Dória vai levar o PSDB a uma grande derrota, né? Saiu ele que apoiou o Eduardo Leite e é apontado aí como um dos articuladores do bloco bolsonarista dentro do PSDB, né? Bom, e por sua vez a Tebet disse que vai ser candidata, né, a dia 18, que é logo depois de amanhã. Era a data que tinha sido acertada pelos presidentes aí dos partidos da direita tradicional, o MDB, o PSDB, para apresentar um resultado. E eles supostamente encomendaram umas pesquisas, e essas pesquisas vão indicar, pelo acordo feito, quem é o candidato em melhores condições, né, de ser levado adiante aí, qual vai ser o caixão que eles vão carregar, mesmo que seja para perder as eleições. E a Simone Tebet disse que se as pesquisas indicarem que ela vai ser candidata, mesmo que seja sem o apoio do Dória. Está aí a briga, né, que está se acirrando aí, na medida também que alguns setores, como a gente destacou, já estão batendo as asinhas para o lado do Bolsonaro, né, mostrando que uma tendência, uma possibilidade, né, de que, como aconteceu em 2018, né, a burguesia abandone os seus partidos tradicionais e apoie diretamente a candidatura do Bolsonaro, né, mostrando claramente que uma tendência que a gente vê no mundo todo, que esse negócio de que o Bolsonaro é um fascista, é um elemento de extrema-direita que a burguesia não vai apoiar, que tem uma burguesia democrática, isso aí, ó, de fato, a burguesia quer ganhar a eleição, quer derrotar o povo, quer derrotar o Lula, e se for preciso, e já tem um setor que está achando, provavelmente, eles vão apoiar, né, o candidato Bolsonaro, né, o Bolsonaro vai ser exaltado aí como um verdadeiro democrata, até como um anjo da democracia, né, para evitar a vitória da esquerda, né, sem ilusões, né, na política. Bom, e isso só para encerrar esse ponto, também mostrando claramente o seguinte, que os setores da burguesia que vêm se mostrando dispostos a apoiar o Lula, por exemplo, são setores todos marginais, que foram colocados para fora do campo, né? Por exemplo, o Alckmin, né? Um político burguês, porque a burguesia também é o seguinte, não tem nenhuma devoção, não tem nenhuma fidelidade com seus políticos. Ela usa, assim como ela usa a classe operária, né, usa os trabalhadores, ela também usa os seus políticos, né? E pode usar e pode jogar fora. O Alckmin, que já chegou a ser um candidato com enorme apoio na burguesia, né, governou São Paulo, fez um bom serviço para a burguesia, reprimiu os trabalhadores, privatizou o que podia privatizar, mandou bater em estudante, professor, em sem terra. Agora, ele é só um cara, um elemento de segunda categoria, né, como outros políticos da burguesia, que vai servir também a burguesia, ajudando aí, tentando sabotar e controlar a campanha do Lula. Né, mas por enquanto, é esse o papel, né, que está destacado. A burguesia não quer saber da vitória da esquerda, da vitória do Lula, e a crise mundial, né, a situação na Rússia está mostrando, né, que a burguesia tende a se unir, né, para evitar um avanço, que a situação fuja ainda mais de controle dos setores ligados ao imperialismo. Nós vamos falar muito desse tema, né, vamos voltar ao tema também daqui a pouquinho, quando a gente analisar a situação do falso embate, né, que existe aí entre a direita golpista e o próprio Bolsonaro. Bom, mas um elemento dessa crise é justamente a inflação, né, que ajuda a estimular a crise e a própria divisão da burguesia. E um dado importante da inflação é o aumento, o descontrole aí do aumento das tarifas públicas de combustíveis, de energia. Eu passo para o Tiago para ele falar, né, da estimativa de aumento da conta de luz, que afeta todos nós. Vai lá, Tiago. Exatamente, né, Toninho? Toda semana a gente pode colocar aí, né, um anúncio, né? O que vai aumentar essa semana, né? Então anunciaram aí, né, depois da gente ter aí mais de 20%, né, de reajuste na conta de luz do ano passado, né? Agora aí o governo aí está planejando mais um aumento, né? Esse aumento seria em média no país, né, 12%, né? E a região que sofreria o maior aumento seria o Nordeste, né?
que seria 17%, né, por conta aí das termoelétricas. E isso aí tem relação direta, né, com a política de preço internacional, né? Então, as termoelétricas, aí, como elas usam combustíveis, né, elas teriam esse repasse que teve, né, do aumento aí dos combustíveis, né? Então, mais um ingrediente, né, Toninho, para a crise inflacionária, né, que o país vive, né? A gente viu o aumento aí de todos os produtos, né? O botijão de gás aí a mais de R$ 150, R$ 160. A gente viu o aumento dos principais alimentos aí do prato do brasileiro, aumentos aí superiores a 20%, chegando a 40%, né? A gasolina, né? O diesel aí que tiveram um aumento de 40%, né? Então, mais um ingrediente aí para se somar essa crise, né? Onde a gente tem uma população aí que majoritariamente está aí ou em trabalho precário, sem direito, enfim, ou desempregado, né? Então, a maior parte aí sequer tem emprego, né? Sequer tem as condições a garantia das condições de vida, né? Além da miséria, né? Que se alastra cada vez mais no país, né, Toninho? E junto com isso a fome também, né? Então, mostrando aí como é preciso, né, organizar uma luta aí junto à população, né, trazer aí a população junto, né, com as organizações sindicais, né, as organizações populares aí, para lutar aí por aumento, né, por salário digno, né, que garanta as condições de vida, né, Toninho? Ok, agradecer aqui o Eduardo Toledo, que mandou aí a sua figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso canal. Muito obrigado a vocês. E pedir a vocês que sigam aí o bom exemplo do Eduardo, da Elza e vários outros que já contribuíram conosco. E fique por aí, daqui a pouquinho, já está chegando a hora do nosso boletim direto lá da Ucrânia, direto da Rússia, agora, na realidade, direto de Lugansk. Daqui a pouquinho você vai ver aí o Eduardo Vasco mandando aí as últimas notícias de lá. Bom, mas antes eu queria destacar aqui o Bolsonaro hoje realizou ato falho, uma confissão, né? Ele afirmou hoje, durante conversa com apoiadores lá em Brasília, que os brasileiros viviam melhor, né? Isso foi feito lá na saída do Palácio da Alvorada, né? E as declarações foi a seguinte, ó. Ele culpou aí, tentou responsabilizar, obviamente, as medidas de distanciamento social da pandemia, né, e a própria guerra na Ucrânia, como sendo responsável pela situação de crise, né, estupenda crise que nós temos hoje no país, com recorde de desemprego, de fome, de miséria. Bom, aí as palavras do Bolsonaro falaram, no tempo dele é o Lula, o povo vivia um pouco melhor que hoje. É lógico que vivia, concordo, quer dizer, foi obrigado a reconhecer. Temos uma pós-pandemia do fica em casa e economia, a gente vê depois. Uma guerra, entre outros problemas. O Bolsonaro pinta aí uma realidade que não existe, né? Como se o mundo não tivesse problemas antes da pandemia e antes da guerra. Bom, primeiro é preciso destacar que as consequências da guerra no Brasil não justificam a situação de devastação econômica. Pelo contrário, né? Por exemplo, o Brasil, não, que eu saiba, a não ser que o Bolsonaro tenha conseguido mudar o mapa do Brasil e deslocar o Brasil para a Europa, o Brasil fica bem distante e não está afetado pela falta de combustíveis, por exemplo, provocados aí pela guerra, né? Porque o Brasil não bloqueou a importação de combustíveis da Rússia, por exemplo, como fez a Europa. O Brasil não tem nenhuma dependência e o que deveria ter, nem deveria ter, no caso, porque, por exemplo, nós estamos sofrendo com a não importação de fertilizantes, né? Mas isso é bom lembrar que o Bolsonaro mandou fechar a única fábrica de fertilizantes, né, de propriedade da Petrobras, e quem mandou fechar foi o governo Bolsonaro, com apoio da direita, né, essa direita doriana, do PSDB, do senhor Alckmin, dessa corja, que fechou a fábrica de fertilizantes da Petrobras lá no Paraná, né, contra a qual os companheiros petroleiros fizeram uma greve muito grande, levou à demissão de mais de 1.000 trabalhadores, né? A política
de preços da Petrobras, que leva a alta, não tem nada a ver com a política internacional, né? A gente lembra que, mesmo durante o governo Lula, o barril de petróleo passou da casa dos $140, né? E a gasolina custava R$ 2,75. E hoje nós temos o barril de petróleo a bem menos do que esse preço, né? Mas nós pagamos aí a gasolina, né? Já tem lugar aí a gasolina sendo vendida a mais de R$ 8 o litro, né? Então, obviamente que a política, o problema central é a política de favorecimento, né, dos tubarões que estão lucrando, né, rios de dinheiro, né, com o sacrifício do povo brasileiro, né? A política de devastação provocada na pandemia, obviamente, é culpa da política de destruição da saúde pública e da política de falta de atendimento, não só do Bolsonaro, mas dos outros cínicos, né? Vamos lembrar que no Brasil, na América Latina, tem um país muito pobre, uma ilha, né, que produziu vacinas para o seu povo e evitou a devastação, que é Cuba, né? País numa situação de muita degradação econômica, como a Venezuela, sofreram menos com a pandemia do que o Brasil, né? Justamente por conta da política de tocar o que se dane para o povo, deixa morrer, né? Que foi a política do Bolsonaro e de toda a direita, inclusive dos setores que fizeram o discurso falso do fique em casa, mas que, na realidade, né, é bom lembrar, né, que em plena pandemia o Brasil gastou menos com a saúde, gastou 51% do orçamento público no ano passado, ano que mais morreu gente na pandemia no Brasil, 51% do orçamento foi entregue no altar dos banqueiros para pagamento de juros e serviços da dívida fraudulenta. E o orçamento da saúde, deste tamaninho. Então não tem nada a ver com... É conversa para boi dormir, né? E se nós, longe da gente dizer, nós não somos daqueles que vão mentir, dizer que na época do governo Lula a situação no Brasil estava uma maravilha. Tinha crise, tinha desemprego, né? Tanto que a situação não estava tão boa que ela piorou muito, né? Foi degradada, mas, obviamente, o próprio Bolsonaro, né, num momento de sincericídio, né, num lapso de sincericídio, é obrigado a dizer que era menos ruim, né? Embora a gente não possa dizer que a vida era muito boa, mas que a vida era melhor, que se vivia melhor, como disse o Bolsonaro, né? Nunca a gente retrocedeu tanto como nesse momento. Bom, e um dado desse retrocesso, que o Tiago vai comentar com vocês rapidamente, é a fila de espera para conseguir aí até mesmo a esmola do Auxílio Brasil. Com você, Tiago. Desculpa, estava no mudo aqui. Então, né, a gente tem aí uma fila enorme, né, na espera aí pelo Auxílio Brasil, né, esse benefício, né, que substituiu, né, o Bolsa Família, né, que era um programa fixo, né, de distribuição de renda, né, programa bastante limitado, né, a gente sempre faz essa crítica, né, mas de interesse aí, né, de grande parte da população, né, que se encontrava aí na miséria, na fome, né. Esse auxílio, né, o Auxílio Brasil agora, não é mais um programa permanente, né, ele termina no último dia desse ano, né, em 31 de dezembro aí de 2022, então, né, nada garante que no próximo ano essas pessoas aí terão qualquer alento aí à situação que se encontram, né. Essa fila hoje, ela é de 1.300.000 famílias, aí, mais de 1.300.000 famílias aí, aguardam aí para serem beneficiadas, né, com o Auxílio Brasil. O que chama atenção, né, a velocidade com que essa demanda cresce, né. Em fevereiro, a gente tinha 1 milhão de pessoas aí na fila de espera. Em março, já saltou, né, para 1.300.000, mais de 1.300.000 famílias, né? Ou seja, mais de 300.000 famílias, né, em apenas um mês, né, aumentou a fila aí de maneira enorme, né? Desse incremento, né, de pessoas aí desses 300.000, né, 8.000 famílias aí, elas são famílias em situação de rua, né? São cerca de 32.000 pessoas, né? Nós temos que deveria, né, passar na frente, né, tem uma preferência para obter o benefício,
e não é o que acontece, né? E tem outras 233 mil famílias aí com filhos, né, com até 4 anos, que também até agora esperam aí sem qualquer preferência. E aí são dados assim bastante subestimados também, né? Aqui tem um dado de que mais de 1.160 famílias aí estariam na extrema pobreza, né? Sendo a maior parte, 990 famílias aí, de negros, né? Como a gente sabe, esses dados são bastante subestimados, assim como foi no auxílio emergencial, né? Pela carência aí da população, né? Que mal tem acesso a um celular, né? E aí tem que se inscrever, tem que buscar documento, né? Muitas vezes precisa de uma assessoria do estado, né? Do município, no caso, né? E, na verdade, essas pessoas ficam ali jogadas à própria sorte. Se sabem correr atrás, corre. Se tem alguém que ajuda, ajuda, né? Mas a verdade é que ninguém está nem aí para essas famílias, né? Então, isso aí demonstra, né? O nível, né? De destruição aí das condições de vida, né? Cada vez mais desempregados, conforme a gente já destacou, um país cada vez mais miserável, né? Com uma crise inflacionária enorme, né? Então, preciso, né, Toninho, colocar o bloco na rua e defender um auxílio emergencial de verdade e defender emprego e salário para o povo, né? Ok. Bom, vamos acelerar aqui, dar aquela aceleradinha. Daqui a pouco tem um boletim direto de Lugansk, né? Mas antes a gente queria... Eu vou dar aqui o último destaque na nossa pauta nacional, né? Porque hoje está comum aí na imprensa, na própria imprensa capitalista e até na imprensa que se diz progressista e que tem um caráter mais progressista, setores da imprensa de esquerda, né? Apresentar aí a denúncia de que o Bolsonaro estaria preparando um golpe. Bom, inclusive partidos e entidades se reuniram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o golpista Edson Fachin, né, que foi o chefe da máfia da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, né? Porque agora estão tentando pintar o Fachin e outros membros do Supremo Tribunal Federal como se fossem verdadeiros arautos da democracia, né? Até o careca lá, o Alexandre de Moraes, virou aí... Eu já tive o desprazer de ver em grupos da esquerda apresentando ele como um herói, super Xandão, né? Defensor dos frascos e comprimidos, né? O absurdo, é a loucura, é a campanha da imprensa golpista de apresentar esses charlatões, esses golpistas, né? O próprio Fachin, entre outros, que mantiveram o Lula 580 dias na cadeia. Agora eles estão sendo alçados aí à condição de arautos, verdadeiros anjos da democracia, né? Eles são os anjos da Santa Urna Eletrônica. Bom, a situação chegou a tal ponto que entidades anunciaram hoje, foi divulgado aí, que várias entidades se reuniram com o Fachin para dizer, para uma verdadeira manifestação de apoio, para dizer que não são refém das ameaças do Bolsonaro. Foi feita uma carta da Coalizão pela Defesa, olha só, o pessoal inventa nomes, né? Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral. Vou dizer aqui umas entidades que estão participando dessa coalizão, segundo foi divulgado hoje, que deixa bem claro o papel que essas entidades, prestem atenção, cumpriram no desmonte do movimento Fora Bolsonaro. Vou citar aqui, ó. Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Coalizão Negra por Direitos, né, entre outros. Bom, o que foram essas entidades, entre outras, que estão compondo esse movimento Ei, Fachin é o nosso rei? A gente poderia também chamar esse movimento. São entidades que defenderam, né, que o movimento Fora Bolsonaro acabasse quando se colocaram contra a política, né, de que o movimento fosse um movimento dirigido pela esquerda. Era a tese da chamada ampliação do movimento. Trouxeram o MBL para o movimento, trouxeram o PSDB do Dória,
E quando a esquerda, né, quando companheiros do PCO, do PT, da CUT, né, se insurgiram contra esse golpe de transformar o movimento de luta pelo Fora Bolsonaro num movimento dos amigos do Bolsonaro, né, de gente que votou como PSDB, mais de 80% dos projetos aprovados pelo Bolsonaro tiveram os votos, né, do PSDB, do MDB, que esse pessoal quis trazer para dentro do movimento Fora Bolsonaro. Com isso, o que eles fizeram? Quando eles não conseguiram controlar o movimento, eles acabaram com as mobilizações pelo Fora Bolsonaro. As mobilizações que quase levaram o governo Bolsonaro à lona, né? Abriram a possibilidade de que o governo... Agora, o que eles estão fazendo? São 22 horas. Apoiando, né? Apoiando aí o criminoso do Fachin, apoiando o criminoso do Alexandre de Moraes, né? Numa verdadeira ode, né? Uma exaltação à fraude da justiça eleitoral. Né? A justiça eleitoral que fraudou as eleições de 2018, né? Junto com o STF, mantendo o Lula na cadeia, se curvando às ordens dos militares e de toda a direita golpista que queria impedir a presença do Lula nas eleições como candidato e até como apoiador. Vamos lembrar que o Barroso, eles proibiram que o Lula desse entrevista para apoiar o Haddad. Né? Nem entrevista o Lula... Né? E agora o Lula, que agora foi, depois de passado toda essa fraude, tiveram que reconhecer que os processos eram uma palhaçada, era um negócio fora da lei, ilegal, ilegítimo, né? Totalmente indevido, né? Nenhuma acusação se sustenta, etc, etc. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, que são aqueles que desmontaram, né, estão tentando aí armar toda uma política de apoio ao STF e ao TSE, que vai preparar a fraude contra o povo brasileiro, que vai realizar, seja inclusive a favor do Bolsonaro. Né? Porque a direita não está afim de acabar com o Bolsonaro, nunca teve. Está afim apenas de controlar o Bolsonaro, de colocar o Bolsonaro num esquema, num acordo com essa mesma direita, né? E é disso que trata. Né? É quem vai comandar o golpe. Se quem comanda o golpe, inclusive, se possível for, se necessário for, a favor do Bolsonaro, se vai ser a direita ou se são os bolsonaristas. Então, nós temos que denunciar, né, que são esses setores que desmontaram o movimento Fora Bolsonaro, que atacaram o PCO, né, que atacaram os setores da esquerda, que não foram cúmplices com essa política e que agora estão preparando aí a terceira etapa do golpe contra o povo brasileiro. Bom, nós vamos para a última notícia rapidinha do companheiro Tiago, já sobre a situação internacional. Na sequência, você tem o boletim direto da Rússia. Então, fique aí com a gente, né? Só mais uns minutinhos. Hoje, aí você precisa contribuir com a caixinha, porque a gente tem que pagar hora extra, né, para a equipe da produção, o pessoal que fecha o prédio aqui, a transmissão, né, porque nós estamos atrasados aqui. Então, contribua com a caixinha aí, né, para a gente manter. Vamos gastar mais com luz, vamos gastando mais com internet, mais com tudo. Então, continue contribuindo. Né? Então, notícia, destaque hoje na imprensa, nos canais russos, também na imprensa internacional, a posição do Erdogan. Vou pedir para o Tiago destacar a notícia e a gente volta para encerrar o programa com direto de Lugansk. É isso, Tony. Então, né, o presidente aí da Turquia, né, o Recep Tayyip Erdogan, né, ele se posicionou, né, de maneira muito crítica aí a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. Né? A Turquia, se eu não estiver enganado, ela tem o segundo maior exército da OTAN, né? Um exército poderosíssimo. Né? Em 2016, teve uma tentativa de golpe na Turquia, né? E esses países aí, né, o Erdogan acusa, né, esses países a abrigarem aí 33 suspeitos, né, que seriam curdos, né, que supostamente fazem parte aí de organizações terroristas no país. A gente sabe aí dos conflitos históricos aí com os curdos, né? Então, o Erdogan aí mostrando aí que tem uma crise aí no interior, né, dos países que compõem a OTAN, né? Então, já em 2016, né, o Erdogan
né, buscou aproximar as relações aí da Turquia com a Rússia, né? Uma coisa que desagradou muito o governo norte-americano foi a compra, né, desse sistema de defesa aérea, né, de mísseis aéreos aí que os russos têm destaque, né? Então, isso aí desagradou, aproximou e agora, mais uma vez aí, pode ser gerada uma crise, né, no interior aí desses países, né? E essa crise aí muito nos interessa, né, que isso aí afetaria diretamente aí a dominação aí do imperialismo, né, sobre os demais países do mundo, né, Toninho? Ok. Obviamente que o Erdogan tem seus próprios motivos, né, seus interesses, mas como o companheiro Tiago destacou, é uma evidência do acirramento da crise, das contradições internas, né, dos próprios países, inclusive da OTAN. Né? O Erdogan, que foi vítima da tentativa de um golpe, apoiada pelos Estados Unidos, né? E que está aí na OTAN e está ameaçando vetar a um possível pedido da Finlândia, da Suécia, de ingressarem na OTAN, né? O que nesse momento bom. Também diante disso, a própria Rússia destacou que não vai aceitar de maneira passiva, né? O governo russo fez o destaque dizendo que não tem problemas com a Finlândia e a Suécia, mas vai responder a uma eventual expansão da estrutura militar da OTAN nesses países, né? Adotando uma postura firme aí de dizer que não vai ficar assistindo a situação, né? Principalmente se o governo russo destacou, se houver ameaça de instalação de bases militares nesses países que estão nas proximidades, né, da Rússia, nas fronteiras da Rússia, inclusive porque havia um acordo anterior que a OTAN vem descumprindo, né, de não alargar suas fronteiras, né, para as proximidades aí com a Rússia. É o que eles estavam tentando fazer na Ucrânia, né, diante do que a Rússia teve que reagir. Bom, mas para falar sobre a situação na Ucrânia, melhor do que eu e o companheiro Tiago, que estamos aqui distante, né, são os nossos enviados especiais, né, lá para a região do conflito. Então nós vamos terminar o programa. Você pode continuar mandando aí a sua opinião, o seu superchat, contribuindo aqui com o programa, né, inclusive para contribuir com essa empreitada espetacular, né, que só tem aqui da Causa Operária TV, né, do Diário Causa Operária, que são os nossos representantes, olhando lá e conversando, né, inclusive com o povo da República Popular de Lugansk, né, no Causa Operária, no Diário Causa Operária, causaoperária.org.br. Tem entrevista com o ministro das Relações Exteriores, os companheiros estão conversando com o povo, né? República que hoje amanhã você vai ver, inclusive, amanhã tem a partir das 16 horas, na análise política, o companheiro Rui vai comentar essa situação. A Lugansk, que nesse momento é um país governado por um governo operário, né, por um governo representante dos interesses do povo, né, onde estão presentes no governo trabalhadores, operários, né, professores, gente do povo que foi eleita por um conselho popular, um conselho operário, né, que governa o país. Né, e é esse povo que vem reagindo, que declarou independência da Ucrânia, né, que vem reagindo bravamente junto com as forças da Rússia. Então, direto de Lugansk, da República Popular, né, do governo operário de Lugansk, estão presentes lá o nosso companheiro Eduardo Vasco, transmitindo aí o boletim diário direto sobre o conflito. Boa noite, Tiago, boa noite a todos vocês, muito obrigado pela audiência, continuem mandando seus comentários, continuem mandando seu superchat e resumo do dia volta amanhã, mas acompanhe aí o boletim diário. Boa noite. – 95% de todo o território da República Popular de Lugansk já está liberado das mãos dos nazistas ucranianos. Cidades como Popasnaia ou Rubizhny, elas já estão nas mãos aí das milícias da República Popular de Lugansk e também das forças de ajuda russas. No entanto, cidades como Lysychansk e Severodonetsk, elas estão sob controle dos ucranianos nesse momento,
mas já existem combates por parte das forças de libertação nessas cidades para libertar essa pequena região que falta da Ucrânia, que representa de Lugansk, que representa 5% do território, porém abriga uma população de cerca de 200 mil pessoas, o que é bastante gente para um país pequeno como é a RPL. A Milícia Popular de Lugansk também disse que na área da fábrica Zarya, em Rubizhny, que acabou de ser libertada, foram encontradas evidências da presença de instrutores dos Estados Unidos e também da Polônia que coordenavam os nazistas ucranianos a partir daquela fábrica. Além disso, 7 mercenários americanos que participaram dos combates na cidade também foram identificados. Eles lutavam ao lado dos ucranianos. Provavelmente eram de unidades das forças especiais. A equipe da Causa Operária no Donbás conversou com pessoas aqui em Lugansk que participaram da investigação dos crimes de guerra ucranianos. Até o momento foram identificados os corpos de 1.742 pessoas na República Popular de Lugansk, incluindo 37 crianças. Mas ainda há um número desconhecido de pessoas que estão desaparecidas e acredita-se que dentro desse número cerca de 500 pessoas estejam mortas. Segundo a ONU, desde 2014, cerca de 14 mil pessoas civis foram mortas graças à agressão ucraniana aqui no Donbás. No entanto, em diversas cidades da República Popular de Lugansk, os serviços de identificação dos corpos pararam de funcionar. Além disso, muitos dos civis possivelmente foram contabilizados como vítimas militares, uma vez que no início da guerra era comum que os civis estivessem vestidos em roupas militares. Então, ainda, na verdade, os números não são precisos de vítimas civis dos ucranianos. Nós entrevistamos hoje também o presidente da Federação dos Sindicatos da República Popular de Lugansk, Igor Rabushkin. Ele nos informou que 10% do parlamento da República Popular de Lugansk é composto por sindicalistas. A central sindical do país, que é a única do país, a central única, né, de Lugansk, ela reúne 38 sindicatos e todos os ramos industriais estão representados. A base de todas as categorias que a central sindical representa gira em torno de 167 mil pessoas, 167 mil trabalhadores. Essa central única, ela publica um jornal impresso semanal que é o Profsoyuznaya Gazeta Edinstvo, que vocês podem ver aqui, é um jornal semanal impresso, publicado por essa central sindical. Amanhã, a edição do Diário Causa Operária vai publicar essa entrevista com os sindicalistas. Eduardo Vasco, de Lugansk, para a Causa Operária TV.